Oi pessoal, estamos aqui em mais um encontro. Meu nome é Matheus, professor de matemática dos 7º anos. Hoje trataremos da questão de números opostos ou simétricos e comparação de números inteiros, certo? Então, o que seria número oposto ou simétrico? Bom, basta considerarmos qualquer número inteiro com sinal positivo, certo? Sendo esse mesmo número com sinal negativo, a gente pode considerar que esse será seu oposto ou simétrico ou vice-versa, certo? Então, na definição em si, talvez possa parecer um pouco confuso, mas mais à frente a gente vai entender um pouco melhor. Então, para que um número seja considerado oposto ou simétrico, então basta que os mesmos, por ser dois números, possuam o mesmo módulo ou valor absoluto. O que é que isso significa? Significa, conforme nós vimos na última aula, que o número possua a mesma distância até a origem, ou seja, até o número zero, certo? Se esses números tiverem a mesma distância do zero, esses números podem ser considerados opostos ou simétricos, beleza? Então, de maneira mais clara, como a gente viu anteriormente, números opostos ou simétricos são números que possuem o mesmo valor numérico, certo? Porém, sinais diferentes, ou seja, sinais opostos. Então, por exemplo, no caso dessa reta numérica, fica evidente o que são números opostos ou simétricos. No caso do menos 1 e do mais 1, se a gente observar o menos 1 do lado esquerdo e o mais 1 do lado direito, ambos têm a mesma distância para a origem, ou seja, para meu ponto zero, certo? A distância de uma unidade. Então, se ambos têm a mesma distância para a minha origem, automaticamente eles podem ser considerados opostos ou simétricos. Ou simplesmente basta eu colocar em mente que números opostos ou simétricos trata-se do mesmo valor numérico, porém com sinais diferentes, sinais opostos. A mesma coisa segue para o menos 2 e o mais 2, percebo que é o mesmo valor numérico, porém sinais diferentes. A mesma coisa segue para o menos 3 e o mais 3, o mais 4 e o menos 4, o mais 5 e o menos 5, ou vice-versa, e assim por diante, certo? Então, como é que eu represento simbolicamente o oposto de um número? O oposto de um número sempre vai ser representado colocando o sinal negativo, o sinal de menos, à esquerda do número, que esse número tem que estar entre parênteses, certo? Então, por exemplo, nessa questão, onde eu tenho o sinal negativo à esquerda e entre parênteses eu tenho um número, mais 6, isso significa que ele está pedindo qual o oposto do mais 6, certo? Então, aqui, o oposto do mais 6 vai a gente pensar no número 6 com o sinal trocado. Qual o sinal oposto do mais? O menos, né? Então, a gente pode considerar que o oposto do número mais 6 é exatamente menos 6. Sempre o mesmo valor numérico com o sinal trocado. A mesma coisa, por exemplo, com o oposto de menos 8. Basta a gente considerar o número 8 com o sinal trocado. Então, o oposto de menos 8 será mais 8. E assim por diante. Então, para que a gente exercite bem essa questão, eu peço que vocês abram aí o livro didático na página 34, certo? A questão 1 nos pede o seguinte: escreva o significado das expressões. A gente acabou de ver que o significado das expressões com esse sinal negativo à esquerda e entre parênteses tem um número, significa justamente o oposto. Nesse caso, na letra A, temos o oposto de mais 1. Então, basta que a gente escreva oposto de mais 1. Letra B, o oposto de menos 3. E assim por diante, certo? Oposto de menos 3. Letra C, o oposto de mais 16. Oposto de mais 16, certo? A letra B exige um pouquinho de atenção, certo? Porque a gente vê que tem um sinalzinho aí a mais. Mas basta a gente imaginar e responder por partes, certo? Então, nesse espaço aqui, a gente tem o sinal negativo e entre parênteses o mais 14. Então, basta a gente considerar o seguinte, que aqui fala justamente o oposto de mais 14, certo? Então, o sinal negativo anterior a esse menos significa o quê? Também o oposto. Então, nesse caso, eu tenho o oposto duas vezes. Então, basta que a gente escreva a expressão da seguinte forma: o oposto do oposto de mais 14, certo? Então, aqui seria oposto do oposto de mais 14.
Beleza? Dá uma olhadinha aí na resposta. Só apagando, rapidinho. Na mesma página, na página 34 do livro didático, agora na segunda questão, ele pede que escreva o número inteiro correspondente às expressões. Ou seja, se a gente sabe que simbolicamente o menos à esquerda significa o oposto, então basta a gente colocar o valor dessas expressões. Qual seria o oposto de mais 17? É justamente o 17 com o sinal trocado. Então seria 17 e o sinal oposto, ou o contrário do mais, menos. Portanto, menos 17. Qual é o oposto de menos 26? Então vai ser o 26 com o sinal positivo. Basta trocar o sinal. O oposto de mais 50? O 50 com o sinal trocado, certo? E assim por diante. Só apagando aqui. Agora, na mesma página, na página 34, agora na 10ª questão, ele pede o seguinte, que a gente faça as duas outras questões de maneira seguida, de maneira consecutiva. Então, ó, escreva simbolicamente o oposto de cada número e em seguida determine-o. Então, ó, escrever simbolicamente é colocar o sinal negativo à esquerda. Então, oposto de mais 10, certo? E aí eu respondo. Qual é o oposto de mais 10? É justamente o valor numérico 10 com o sinal trocado. Então, vai ser menos 10. Oposto de menos 8 é o 8 com o sinal trocado. Então, vai ser 8 positivo. Que eu posso ou não colocar o sinal positivo, certo? Oposto de menos 12, da mesma forma. Vai ser o 12 com o sinal trocado, certo? E assim por diante. Só apagando. Agora eu peço que vocês abram o livro na página 18, o livro de atividades, certo? Onde na 5ª questão ele nos traz uma questão de verdadeiro ou falso. Fala o seguinte: analise cada afirmação e julgue escrevendo V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmação: o oposto de zero é menos zero? Bom, isso nos remete à primeira aula em que foi falado que o zero nem é positivo nem é negativo. Portanto, essa afirmativa é falsa. Segunda afirmação: o simétrico de menos 16 é 16, ou seja, o valor oposto ao menos 16 é 16, a gente viu que basta considerar o mesmo valor numérico com o sinal trocado. Lembrando que, para que o número seja positivo, não é obrigado que tenha um sinal positivo. Então, aqui, esse 16 é a mesma coisa de ser mais 16. Portanto, essa afirmativa é verdadeira, ou seja, o simétrico ou o oposto de menos 16 é de fato mais 16. Terceira afirmação: o oposto do simétrico de mais 53 é menos 53. Bom, essa questão aí tem uma pegadinha, certo? Por quê? A gente tem que entender que a palavra oposto ou simétrico significa a mesma coisa, certo? Dessa forma, o que acontece? Eu tenho que responder de maneira pausada. Por exemplo, primeiro passo: qual é o simétrico ou o oposto de mais 53? Bom, o oposto ou simétrico de mais 53 é menos 53, certo? E agora eu venho para essa primeira parte. Qual é o oposto de menos 53? O oposto de menos 53 seria agora o mais 53 e não o menos 53. Dessa forma, essa afirmativa está falsa, certo? Outra afirmação: o módulo de menos 27 é 27. A gente viu que o módulo é a distância do número até a sua origem. É a distância do número até o ponto zero, certo? Onde sempre o módulo de qualquer número, seja ele positivo ou negativo, sempre será um valor positivo. Portanto, o módulo de menos 27 é exatamente 27, certo? Verdadeiro. O antecessor de menos 500 é menos 499. Então, nessa questão basta que vocês imaginem uma reta numérica, certo? E aí eu pergunto a vocês, o número que vem antes do menos 500 na minha reta numérica, ou seja, o que está à esquerda, é o menos 499? Sim ou não? Não, né?
o número que viria antes do menos 500 na minha reta numérica, na verdade, será o menos 501. Portanto, a afirmativa incorreta. Falso. Última afirmativa. O sucessor de menos 398 é menos 397? Da mesma forma, imagina a reta numérica e pensem comigo. O número que vem depois do menos 398, ou seja, o número que está à direita do menos 398, é de fato o menos 397? Sim ou não? Sim, né? Se a gente imaginar na reta numérica, o número que vem após o menos 398 é exatamente menos 397. Então, verdadeiro. Beleza? Corrige aí, só apagando. Agora, o último tópico dessa videoaula vai tratar justamente da questão da comparação de números inteiros, certo? Ou seja, qual número é maior, qual número é menor. Então, se o eixo é horizontal e orientado da esquerda para a direita, a gente pode concluir que, com relação à reta numérica, quanto mais à direita o número estiver, maior ele será, certo? Então, quanto mais à direita ele estiver, o número será cada vez maior, certo? Então, eu estabeleci algumas regrinhas aqui para que facilite a resolução dos exercícios de vocês. Primeira regrinha, e até óbvia, né? Qualquer número positivo é maior que zero, certo? Qualquer número que seja, sendo ele positivo, ele automaticamente é maior que zero. Justamente por recair nessa primeira regrinha, a regrinha geral, que é, quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Então, por exemplo, eu posso considerar que o mais 1 é maior que o zero. Assim como o mais 2 é maior que o zero, o mais 3 é maior que o zero, o mais 4 é maior que o zero, o mais 5 e assim por diante. Todos os números positivos, seja ele qual for, é maior que zero. E aí eu já adianto uma dica, que muitas vezes os alunos têm dúvida. É justamente na questão dessa simbologia aqui, ó, sinal maior que ou menor que. A dica que eu dou para vocês é que essa aberturazinha do meu sinal, certo? Essa aberturazinha que eu destaquei aqui de azul, sempre estará voltada para o maior número, certo? Então, a dica que eu dou a vocês para que não haja dúvida na questão de qual sinal usar, o maior ou o menor, só é gravar que sempre essa aberturazinha, certo? Do meu sinal estará voltada para o maior número. Consequentemente, digamos assim, a ponta do meu sinal será apontada para o menor número, certo? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês gravarem durante a realização das atividades, certo? Só seguindo aqui com nossas dicas, segunda regrinha, qualquer número negativo é menor que zero. Também outra afirmação que você já conhece. Qualquer número negativo, pessoal, ele, por se localizar à esquerda do zero, certo? Automaticamente ele será menor que o zero. Então, segue a mesma lógica. Com base nessa reta numérica, nós temos que o menos 1 é menor que o zero, só retomando a regrinha anterior. Estão vendo que a abertura do meu sinal continua voltada para o maior número, certo? Então, eu tenho que o menos 1 é menor que o zero, o menos 2 é menor que o zero, o menos 3 é menor que o zero, o menos 4, o menos 5 e assim por diante, justamente por se localizar à esquerda do zero, beleza? Outra regrinha, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Outra afirmação lógica, né? Qualquer número positivo, por se localizar à direita, mais à direita dos números negativos, sempre eles serão maiores. Então, eu tenho que o menos 1 é menor que o menos 2. Aliás, o menos 1 é menor que o 2, ou seja, o 2 é maior que menos 1. O 2, por exemplo, vai ser maior que menos 35. Assim como o menos 3 vai ser menor que 1, e assim por diante. O 4 vai ser maior que o menos 45, embora o 4, e somente considerando o número, seja menor que 45, mas pelo fato do 45 ter o sinal negativo, e se eu localizar na minha reta numérica à esquerda, automaticamente ele se torna um número menor que o 4, certo? Da mesma forma, o menos 7, que será menor que o mais 7, e assim por diante. Professor, e quando eu estiver comparando agora dois números positivos, aí só é lembrar da regra geral, que é, quanto mais à direita o número estiver, maior ele será. Então, dessa forma, a gente pode estabelecer, por exemplo, que o 2 é maior que 1, porque se eu observar na minha reta numérica, o 2 está à direita, ou seja, está à frente do número 1.
o 3 é maior que o 2, ou o 6 é maior que o 4, ou o 45 é maior que o 27, e assim por diante, certo? Professor, e quando eu estiver comparando agora números negativos? Os números negativos tem que ter um pouquinho mais de atenção, para não se confundir com os números positivos, certo? Só é lembrar da regra geral, pessoal, que quanto mais à direita, maior será o número. Então, o número que se localizar na reta numérica mais próximo do zero, isso tratando-se do lado negativo, certo? O número que estiver mais próximo do zero, ou seja, o número que estiver mais à direita, automaticamente ele será maior, certo? Então, eu posso estabelecer que, por exemplo, o menos 1 é maior que o menos 2. Por que o menos 1 é maior que o menos 2? Porque se eu observar aqui, o menos 1 está mais à direita que o menos 2, certo? Essa lógica serve para os demais. Então, o menos 3 é maior que o menos 6. O menos 6 é maior que o menos 50, justamente por se localizar mais à direita, ou seja, mais próximo do zero. Menos 45 maior que menos 50 e assim por diante. Para que a gente exercite essa questão da simbologia, eu peço que vocês abram um livro didático na página 36, certo? Na primeira questão, onde ele fala o seguinte: preencha as lacunas utilizando o sinal menor que, maior que ou igual, beleza? Então, ó, primeira perguntinha, quem é maior? O mais 5 ou o mais 10, certo? Bom, se eu lembrar do que eu disse agora há pouco, quando eu comparar dois números positivos, o maior sempre vai ser aquele que estiver mais à direita. Então, na minha reta numérica, e eu sei que vocês já sabem, o maior número é o 10. Portanto, qual sinal eu vou utilizar? O sinal 1, que eu vou colocar aqui, o 2 ou o 3, certo? Se a gente observar aqui, o sinal que eu tenho que utilizar tem que ter a abertura voltada para o maior número. Então, nesse caso, a simbologia tem que ser a de número 1. Então, 10 é maior que 5, beleza? Letra B, quem é maior, 28 ou mais 14? Lembrando que por não ter sinal na frente, automaticamente o 28 é positivo. Então, o 28 é maior que o 14. Então, qual sinalzinho usar? Esse aqui, né? Número 2. Abertura sempre voltada para o maior número. Letra C, quem é maior? Menos 36 ou 13? Só é lembrar, comparando o número positivo com o negativo, o número positivo sempre será maior que o negativo. Então, 13 maior que o menos 36. Letra E, quem é maior? Menos 9 ou menos 27? Outra regrinha, comparando dois números negativos, o maior será aquele que se localiza mais próximo do zero, ou seja, mais à direita. E nesse caso, o número que mais se aproxima do zero é o menos 9. Portanto, menos 9 é maior que menos 27. Beleza? Quem é maior? 0 ou menos 71? Também recai em outra regrinha. O 0 sempre será maior que números negativos. Então, 0 maior que menos 71. Letra G, 48 e 0. Outra regrinha, números positivos sempre serão maior que 0, justamente por se localizarem à direita. Então, 48 maior que 0. Beleza? Dá uma olhada. Só apagando aqui. Agora, no livro de atividades, certo? Na página 18, na questão 11, ele fala o seguinte: observe a reta numérica. Sendo A, B, C e D números inteiros, complete as lacunas utilizando ainda o sinal de maior que ou menor que, tornando verdadeiras afirmações. Então, se a gente observar aqui, eu tenho que do zero para a direita, tanto a letra C como a letra A serão números positivos, certo? E do zero para a esquerda, automaticamente, eu terei números negativos, beleza? Então, o que é que acontece? Quem é maior, A ou B? Se eu observar na minha reta numérica, o número que é indicado pela letra A aqui é positivo, enquanto o B é negativo. E a gente sabe que qualquer número positivo será sempre maior que o negativo. Portanto, a letra A é maior que a letra B, beleza? Letra B, quem é maior? A letra A ou a letra C? Se observarmos, a letra A está mais à direita na minha reta numérica. Portanto, a letra A é maior que a letra C. A mesma lógica serve para a letra C. Quem é maior? O B na minha reta numérica ou o C? Se a gente observar, o B é negativo, enquanto o C é positivo. Portanto, como nós sabemos, qualquer número positivo é maior que o negativo. Então, eu tenho que o C é maior que o menos B.
E por fim, quem é maior, o B ou o D? Se são dois números negativos, o maior será aquele que se aproxima do zero, que estiver mais próximo do zero, que estiver mais à direita. Portanto, o B é maior que o D. Certo? Só apagando aqui rapidinho. Bom, pessoal, agora é com vocês. Peço que vocês realizem aí de suas casas, no livro didático, páginas 35 e 36, certo? Ainda no livro didático, na seção Hora de Estudo, na página 45, peço que vocês realizem a questão, somente a questão 9, certo? Na página 46, peço que realizem questões 11 e 12. E ainda na página 46, eu quero que vocês acessem o QR Code, certo? Um QR Code que traz um game em forma de quiz, onde vocês responderão questões como números sucessores, antecessores, módulo, oposto simétrico, certo? E além disso, para encerrar, o livro de atividades nas páginas 19 e 20, beleza? Bom, bons estudos e até o nosso próximo encontro.